quando tu começou, ir pro Vasco foi sem querer ou tu foi pro Vasco mesmo? Como é que foi? Apareceu uma oportunidade no Vasco que tu tava ali? Ou você buscou essa oportunidade no Vasco? Não, eu estava contando a minha historinha, para ser bem rápido e objetivo, bem direto, que tem tudo a ver com futebol. Meu pai era goleiro de uma equipe, minha mãe torcedora número 1 de uma outra equipe. E ela foi para trás, isso no futebol amador, foi para trás do gol e tal, pediu para deixar ele passar e tal, não deixou e começou um namoro. Então, caraca, que maneiro. Começou um namoro dentro ali, de um campo de futebol. Dentro de um campo de futebol. E eu fui uma criança, assim, nessa fase de 5 a 15 anos, você poderia imaginar tudo, menos que eu viesse a me tornar um jogador de futebol, um atleta profissional. Por quê? Mais uma vez, o futebol me mostrou isso. Eu, com 7 para 8 anos, uma brincadeira, jogando bola com meu irmão chutava muito, sou dinamite, mas ele chutava mais. Tive uma bolada na coxa, criou um abscesso, tive que fazer uma cirurgia. Cara, por causa de uma bolada? Puta bolada, então. Pô, é aquelas bolas de couro. As antigas, 3, né? E aí isso gerou uma cirurgia braba, assim, que eu tive que... Depois eu posso até mostrar, mas... Isso foi antes de você ser jogador, você tava... Não, com 7 anos. Caramba. 7 para 8 anos. Caraca. Eu fiz uma cirurgia, fiquei 5 meses, eu operei, fiquei 5 meses no gesso. As coisas eram pra... Realmente não estavam... Gesso numa perna, gesso na outra, um cabo de vassoura no meio. Caramba. 5 meses assim. Isso com 7 para 8. Com 12 anos, já jogando bola de novo, aquelas brincadeiras que a gente chama de peladinha e tal. Isso tudo antes de ir pro Vasco. O cara me deu uma porrada na canela e tal. Isso gerou uma inflamação, e eu não tinha noção, começou a doer, começou a pulsar, tipo, sabe, algo de pus no osso, aí tive que operar. Caraca! Aí depois eu mostro também. E engraçado, coincidência ou não, tudo na perna esquerda. Uhum. Aí com 12 anos eu operei, fiquei mais 3 meses no gesso e tal. E aí comecei a jogar. Não tinha essa coisa de fisioterapia, de fazer recuperação e tal. Pô, lá em Caxias a gente não tinha isso, mas voltei a brincar, a jogar bola. Né? Tu vê a relação do meu pai com a minha mãe. Né? E aí voltei a jogar bola, e eu até estava comentando com um amigo, falei, pô, sabe como que eu voltei a jogar no meu time lá? Da casa da minha mãe, dava para ela ver um lado do campo. E aí eu não joguei o primeiro tempo, porque do lado que ela podia, que ela via o que eu estava fazendo ali e tal. Eu só joguei o segundo tempo, porque era para um outro lado que ela não dava para ela ver. Então eu voltei a jogar bola assim. E aí, 12, 13 anos, comecei a fazer de novo o que eu gostava, que era jogar bola e tal. E o Gradinho, um observador, um olheiro da época, me viu jogando, e um outro colega também, um meia, Zezinho, e aí nos levou para fazer um teste no Vasco. Ele observava os garotos assim, na Baixada, nas regiões assim, onde tinha negócio de futebol, e fui para lá, cara. E o que tua mãe achou disso? Porra, minha mãe achou excepcional. Legal. Porra, minha mãe, porque a minha mãe era vascaína. Já faleceram meus pais, mas minha mãe era vascaína e meu pai era América. Então, e vascaína assim, né? E muito pouco o Maracanã. Passou aí Maracanã quando eu comecei a ir treinar no Vasco, e aí eu falo isso é a geração de vocês mais jovens, mas eu falo isso pro meu filho, falo assim, pô filho, o pai, olha o que o teu pai fazia para ir chegar no Vasco para treinar. Eu andava 1 quilômetro da minha casa para pegar o primeiro ônibus. Pegava um ônibus, e na época de onde eu pegava esse primeiro ônibus, não tinha ônibus direto sentido a cidade, né, até São Cristóvão. Então eu tinha que pegar esse ônibus, descer
Desculpa que eu estou Tudo bem. descendo no centro de Caxias, andar mais uns 500 metros, pegar um outro ônibus, descer na Avenida Brasil, andar mais uns 500 metros para chegar no Vasco para treinar. Mó rolezão, coisa andava pra caramba. Eu falo para ele, ele me sacaneia e fala assim, puta, você tá falando isso de novo. Caraca! Você fala isso para os outros, eu falo isso para as pessoas, como estou falando aqui, eu falo para ele, né? Mas, teu pai passou isso e tal. Realmente, de Caxias pra São Cristóvão é chão pra caramba. E de ônibus, né? Quando tu tem um carrinho, tudo é graça. Agora, ônibus... mas até hoje em dia já tem ônibus direto, Caxias, agora Rio, né? tem Caxias Praça Mauá, que a gente chama, que vai Sim. direto, liga direto e tal, esse negócio todo. Então, foi isso. Eu cheguei lá e comecei a treinar no Vasco, nas categorias de base. Entendi. E aí, 14, 15, infantil, 15 para 16, já juvenil. E aí joguei. Com 17 fiz esse negócio aí. A gente estava falando aqui, né? Ontem fez 50 anos, né? Do seu primeiro gol lá. Foi contra quem o primeiro jogo? Contra o Internacional de Porto Alegre. Uhum. Cara, eu acho que é nervoso isso, será que é? Não, né? Teve festa ontem, cara, de aniversário do gol? Cara, eu vi que algumas pessoas colocaram isso e tal. E até, sinceramente, eu não vi assim, nada do meu clube. Eu até estranhei, né? Assim, de alguma coisa que pudesse reverenciar, marcar. Poderiam fazer, mas poderia tá tão fazer. turbulenta a situação lá, né? Que... A coisa tá tão, como se diz, a coisa tá preta, então... Mas podia ser um branco, né? Preto e branco, que as cores do Vasco. Mas eu acho que, independente disso, eu recebi de muitas pessoas a lembrança disso, o carinho. Eu estava vendo até quando vindo para cá e tal, muita gente falando, parabéns e tal, sua trajetória maravilhosa, né? E é o que fica, né, cara? Foram 20 anos. 20 anos e hoje eu falo com orgulho, porque como eu mostrei a minha trajetória, eu jamais poderia imaginar que me tornaria um jogador de futebol, ídolo de um dos maiores clubes de futebol brasileiro, e hoje eu tenho essa marca, né, do maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros, o maior artilheiro do Campeonato Carioca,